Agora sim, a gente reinicia com a presença do nosso querido senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, líder da oposição do Senado. Obrigado, senador, pela presença aqui. Opa. Mais uma vez. Eu vou arrumar uma poltrona maior, mais alta e mais próxima. Eu quase arrumei um jeito na sua coluna agora, me desculpe. Eu ia arranjar alguém mais alto também para lhe cumprimentar. Senador, tudo bem? Obrigado pela presença. A gente está aqui já, vou aproveitar pegando esse gancho aqui, porque a gente está falando da PEC, né, que proíbe a escala 6x1 e tudo que está acontecendo aí nos bastidores, né? Me parece que tem uma proposta aí de se tentar embutir nessa PEC a desoneração da folha de pagamento, enfim. A gente viu esse texto ser aprovado ontem, a admissibilidade dele lá na CCJ, que é uma etapa técnica importante, mas é técnica. Agora que é na comissão especial que a gente vai realmente discutir o mérito da proposta e tentar modificar esse texto. Então eu queria que o senhor, por favor, compartilhasse com a nossa audiência exatamente aquilo que está acontecendo e como a oposição está lidando com isso, porque eu aqui já critiquei bastante. Eu estou numa posição fácil e cômoda aqui também, né? Eu não estou dentro da política, estou fora, do lado de fora. Do lado de fora é mais fácil. Com certeza. Né? Então, assim, mas a gente também está aqui para tentar vocalizar esses valores e a própria insatisfação de setores aí da sociedade que enxergam nessa proposta uma oneração ainda maior, né? Uma forma de onerar ainda mais o empresário e tornar o produto final, o serviço, tudo mais caro. E que isso acaba impactando justamente a vida do trabalhador que se pretende facilitar com essa redução da escala de trabalho. Então, por favor, o microfone é seu. Bom, primeiro isso é um falso debate, né? O governo é desesperado com essa desconexão que existe do atual presidente Lula com a sociedade, com uma rejeição cristalizada, né? Com uma dificuldade de apresentar pautas e estabelecer agendas que dizem respeito à realidade objetiva do país, busca factoides, busca formas de se reconectar com a sociedade, mesmo que seja, como eu falei no início, um falso debate. Porque eu quero lembrar que em 2017, eu, deputado federal, fui relator da então denominada reforma trabalhista, que na minha opinião se tratou de modernização de uma legislação que naquela oportunidade tinha mais de 70 anos de idade e era considerada uma vaca sagrada, né? Um dogma de fé, né? Uma legislação com inspiração fascista, da Carta de Lavori do Benito Mussolini, que estabeleceu uma relação denominada pelega, né? Do controle dos sindicatos pelo governo federal, da expedição da Carta Sindical. Nós temos 17 mil sindicatos laborais no Brasil. Uma legislação que nos dava o título de campeão mundial em ações trabalhistas, né? O custo Brasil se notabilizou por isso, né? E naquela oportunidade, um dos únicos pontos que convergiu em termos de adesão de trabalhadores representados pelos sindicatos, de patrões pelos seus sindicatos laborais e de governo, foi justamente a preponderância do negociado sobre o legislado. A livre negociação entre as partes, né? Foram 4 itens entregues pelo governo do então presidente Temer, que nós transformamos em mais de 200 alterações na CLT. Mas o único item, ou um dos poucos itens que foi convergente, foi essa necessidade de permitir a livre negociação entre as partes, porque a economia é plural. Nós não podemos tratar os desiguais de forma igual. Não é possível imaginarmos que um país como o nosso, capitaneado por alguém que tem ânsia de poder, né, imagine em sã consciência, nós sabemos que é um factoide, que funcionários de uma microempresa são iguais a funcionários de uma empresa de grande porte. Que quem trabalha na área de serviços ou de receptivo de um hotel seja igual de uma fábrica como uma Guararapes, por exemplo, que faz confecções, né? Não podemos imaginar que quem trabalha no setor bancário seja o mesmo funcionário que trabalha com aplicativos. Sem dúvida. Né? Então é evidente que é uma diversidade na economia e o que se pretende, através de um factoide, de uma falsa discussão, é estabelecer novamente uma camisa de força, que vai tentar vestir o conjunto e a diversidade e a pluralidade da economia brasileira sobre um único número. É evidente que isso não vai funcionar.
Então, primeiro, há um falso debate. Já existe hoje na legislação a condição de que a negociação livre entre as partes, representada pelos sindicatos patronais e laborais, estabeleça a jornada limitada em 44 horas mais, que pode ser de 5x2, de 4x3, de 12x1, até de 1x6, porque se estabeleceu nessa legislação de 2017 a possibilidade do home office. Então, você pode ficar em casa 5 dias na semana e apenas 1 dia na semana ao seu local de trabalho. Sim. Então, isso me parece absolutamente racional. O que o governo faz agora é tentar estabelecer uma falsa premissa de que se diminuir a jornada de trabalho e manter salários, manter o nível de remuneração, é bom para a sociedade. Se você perguntar, e houve uma pesquisa recente da Datafolha, quem concorda e quem discorda, 70% concordou, 30% discordou. Eu queria saber quem são os 30% que discordaram de ganhar mais trabalhando menos. Pois é o tipo da pergunta que é evidente que está manipulada. Todo mundo vai dizer, eu sou favorável a trabalhar menos e ganhar da mesma forma. Né? A pergunta não é essa. Qual é a consequência? Né? Vai haver aumento de produtos, quer dizer, vai aumentar a inflação? Vai haver aumento de serviços? Vai haver desemprego? Vai haver diminuição da produtividade? Vai diminuir a nossa capacidade de competição com outros países? Vai aumentar a desindustrialização no país? Eu acho que tem que haver responsabilidade nessa discussão. Então, a oposição vai aguardar, na discussão do mérito, qual o projeto que sairá da comissão especial, e aí sim nós vamos nos posicionar. Tem gente no chat, pessoal aí, os apoiadores do Lully, que estão falando assim, essa reforma trabalhista não gerou emprego nenhum, que não sei o que, Então, assim, a gente aqui tem que fazer sempre uma homenagem à boa informação, né? Então, assim, de cara, vocês estão falando isso, não sei se falam por desconhecimento ou por pura militância, para tentar causar aí no debate, fiquem à vontade para pesquisar na internet, pesquisa nas inteligências artificiais, vocês vão ver aí que o impacto teve na formalização, inclusive, do emprego, mais de 1,7 milhão de vagas que foram imediatamente criadas, formalizadas, né? Um saldo aí de mais de 9 a 11 milhões de empregos ao longo de 7 anos. Né? Então, assim, tem que parar com esse negócio de fake news. Aliás, falando em fake news, senador, nós ontem vimos aí a Folha de São Paulo vir com uma manchete, já de cara, né? Me lembrou aquela manchete dos disparos em massa, que nunca foi comprovada, lembra disso? Que interferiu pra caramba na eleição do Bolsonaro, uma acusação gravíssima, né, que a repórter lá da Folha publicou na manchete. Quando eu li aquela manchete lá atrás, eu li a matéria e falei assim, bom, isso aqui é uma pauta, né? Eles publicaram a pauta, não publicaram a matéria. E isso se confirmou, quer dizer, até hoje não se comprovou aquilo que foi colocado na matéria, a acusação que foi feita na matéria. E ontem a Folha repetiu essa bananada aí, né? Repetiu, eu acho até que é um modo de operação irresponsável, né? E eu fico me perguntando se o fez de forma proposital, né? Ou se escorregou apenas, porque o que aconteceu com essa manchete é que primeiro ela foi desmentida imediatamente pelo Flávio Bolsonaro, ela falava aí da questão da aposentadoria, ela foi desmentida, mas ela foi utilizada, a manchete da Folha foi utilizada por toda a esquerda nas redes sociais, que printaram essa manchete, começaram a viralizar nos grupos de WhatsApp, de Telegram, etc. e tal. Ou seja, o objetivo da manchete foi alcançado. E aí a gente tem que ficar atento, porque infelizmente nós estamos vivendo essa era, né, da desinformação, e a esquerda acusa a direita de provocar desinformação, mas pelo visto aqui a primeira coisa que eles fazem assim que eles têm oportunidade é criar desinformação, criar o medo no eleitor. Me parece que o objetivo estava muito claro com essa manchete. Qual a manchete? É bom você dizer o... A manchete, tem a manchete da Folha aí? Produção, pega lá, por favor. Enquanto você busca a manchete, o maior fake news que ocorreu por ocasião da modernização da legislação trabalhista é de que houve uma retirada de direitos.
É bom lembrar quem nos assiste que os direitos trabalhistas foram consignados na nossa, entre aspas, Constituição Cidadã, no artigo 7º da Constituição. Né? Nossa Constituição é extremamente detalhista, né? E a lei que foi promulgada, votada e discutida em 2017 foi uma lei ordinária. Então a lei ordinária ela não ultrapassa a Constituição, a não ser, às vezes, quando o nosso Supremo Tribunal Federal ela inverte a questão da jurisprudência e do ordenamento jurídico. Né? O fato é que todos os direitos trabalhistas contidos na Constituição estão mantidos. É o artigo 7º da Constituição. O que houve foi uma modernização, né, da legislação, mas esse fake news, né, prejudicou uma série de campanhas por todo o Brasil, sem dúvida, onde a verdade foi atingida mortalmente e até hoje. Né, alguns vêm com esse mantra: a modernização da legislação trabalhista atingiu direitos. Mentira. Mas é uma mentira que rima com PT, que está no DNA, né? A mentira DNA. É um negócio impressionante. Tá com a manchete aí já? Mandei aí para vocês. Está com a manchete? Pode botar? A manchete é a seguinte, ó: Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação. Aí o Flávio imediatamente foi às redes sociais dizer que isso nem chegou a ser discutido dentro da campanha. E Olha, ninguém melhor do que o coordenador da campanha aqui, presente, para poder fazer o esclarecimento à Folha de São Paulo. Olha, desde o dia 12 de janeiro desse ano, eu coordeno a campanha do presidente, do pré-candidato para presidente Flávio. Né? Organização, parte jurídica, plano de governo, articulação política, e a gente está justamente organizando para permitir que outras pessoas possam dividir conosco essa ação que se torna cada vez mais complexa. Né? Então, nós estamos trazendo pessoas para discutir temas de plano de governo, pessoas para nos ajudar na área jurídica, né? Nós estamos dividindo em coordenações regionais a questão da articulação política. Então, isso está, à medida que a pré-campanha vai se formatando, né, ganhando corpo e ganhando um processo de organização que está ficando cada vez mais visível. Né? Em relação ao plano de governo, em nenhum momento isso foi discutido com o pré-candidato Flávio, porque eu tenho dito que todas as propostas, as ideias, o que nós amealhamos ao longo do tempo, o diagnóstico que é feito em relação à política fiscal desse governo, a questão previdenciária, o que fizemos no governo do presidente Bolsonaro, né, isso está sendo trabalhado e duas vezes por semana, pelo menos, nós sentamos com o pré-candidato e mostramos o quadro, ele vai validando as propostas. Em relação à questão de correção da forma como se dará a salário mínimo e previdência, isso não foi discutido com o pré-candidato. Então, essa informação, principalmente o fato de que isso já é uma proposta, ela é absolutamente falsa. Né? Agora, é verdade também que é necessário nos debruçarmos sobre esse tema com muita responsabilidade. Né? A própria Simone Tebet, em 2025, quando apresenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 26, né, já decretou que o governo que entrar em 27 vai ter a necessidade de fazer ajustes do ponto de vista do arcabouço fiscal, né, do famigerado e falecido arcabouço fiscal e nas políticas públicas. Né? O nosso déficit previdenciário já passa de 300 bilhões de reais por ano. Né? O governo, de uma forma desastrosa e populista, tem agredido a nossa política fiscal e proporcionado aumento de custo de vida, inflação, juros exorbitantes que têm afastado aqueles que querem empreender no nosso país. É evidente que esse tema vai ter que ser enfrentado, tá? Mas não há nenhuma definição, não houve nenhuma conversa nesse sentido e, ao contrário desse governo, nós não vamos procrastinar, nós não vamos aguardar terminar o governo para fazermos o que é necessário para retomarmos, né, a normalidade fiscal no Brasil, porque nada afeta mais o bolso do cidadão brasileiro do que a perda do poder de compra. Né? E isso é muito claro na população que hoje rejeita de forma cristalizada o Lula, porque eles foram enganados nessa questão da picanha com cervejinha, e o que receberam foi inflação, carestia, insegurança, populismo e irresponsabilidade. Senador, mas eu tenho uma apuração daquilo que vocês estão planejando em relação à aposentadoria. Eu quero que o senhor responda aqui, se é verdade. A informação que eu tenho é de que vocês estão planejando não roubar os aposentados. É verdade ou não? Pois é, veja, aqueles como o PT fez. Aqueles que roubam os aposentados nos acusam de fragilizar ou precarizar a questão do pagamento de aposentados, né? Eu acho que a maior responsabilidade que um governo tem que ter é não corroer o poder de compra da população. É claro. O que esse governo irresponsável vem fazendo.
Então nós nos comprometemos com a sociedade brasileira a termos políticas responsáveis para permitir que a população tenha a condição de pagar suas contas, de ter seu lazer e, sobretudo, não ficar tão endividado, tão, eu diria, pressionado pela forma irresponsável como o governo lida com as finanças públicas, sempre com um projeto de perpetuação no poder, não tem projeto de país. Júlia Luci, você quer fazer uma pergunta nessa temática aqui, econômica, de planejamento, de programa? A gente, só para a gente arrumar aqui, para deixar mais ou menos encaminhado, eu quero questionar aqui o senador, na condição de coordenador da pré-campanha do Flávio, em relação aos palanques regionais, candidaturas aí ao Senado. Eu também quero questioná-lo aqui em relação a essas brigas que a gente vê internas entre pessoas aí importantes do PL, do movimento bolsonarista, e tudo isso a gente vai encaminhar aqui ao longo do nosso programa. Já que a gente está tratando de aposentadoria, está tratando de reforma trabalhista, por favor, vamos tentar ficar nesse tema antes da gente evoluir para os demais, tá? Eu queria perguntar para o senador se o ministro Paulo Guedes volta. Olha, Paulo... Deixa eu emendar. Tem algum outro... Já temos se não vem o Paulo Guedes, temos um Paulo Guedes já? Ele está sentado aqui na cadeira? Não. De jeito nenhum. Tá. Bom, vamos começar aqui pela pergunta da Júlia. Bom, primeiro, Júlia, Paulo tem sido uma pessoa que tem nos ajudado, né, de uma forma muito discreta, né, até com o seu exemplo, o que foi feito na administração do presidente Bolsonaro. Eu tenho conversado com o Paulo, outros têm conversado com o PG, mas preservando o fato de que ele hoje está na iniciativa privada, ele quer manter essa postura de independência, né, mas consciente de que há necessidade de retomarmos o caminho que nós chamamos de o caminho da prosperidade, que foi interrompido, né, por ocasião do início do governo do Lula, né. Todos são testemunhas que durante o governo do presidente Bolsonaro nós tivemos alguns atritos, eu e o PG, né, mas isso muito em função da necessidade que eu via naquela oportunidade, ele também, visões distintas, mas com a mesma convergência, de que era necessário determinadas ações para ganharmos as eleições, preservando a estabilidade fiscal. Então, o Paulo sempre teve assim, um temperamento mais forte, né? Mas eu acredito que hoje, mais do que nunca, há uma consciência de que nós defendemos um legado que foi conjunto, né? Que foi compartilhado, né? Eu tenho orgulho de ter participado de um governo que teve responsabilidade fiscal, que apresentou resultados extremamente importantes. Foi o primeiro governo, desde o princípio dos anos 70, que apresenta uma redução da relação dívida-produto interno bruto. Nós recebemos 75% de comprometimento com o PIB, entregamos com 71%, com resultado positivo na administração, né, das empresas estatais, né, com um déficit estrutural primário decrescente, em torno de 400 bilhões, hoje passa de 1 trilhão de reais, né, com números que mostraram uma recuperação extraordinária, em função inclusive da expectativa que havia, que foram divulgadas pelo Banco Mundial, né, pelos órgãos de acompanhamento da economia do mundo inteiro, de que com a pandemia, com a guerra da Ucrânia com a Rússia, com o Brumadinho, né, com a maior crise hídrica que ocorreu no Brasil, com as consequências energéticas em 92 anos, nós teríamos um decréscimo de quase 10 pontos percentuais do PIB em 2021, e foi menos de 1/3 disso, e a recuperação foi geométrica no ano subsequente, em 2022. Nós tivemos ações que são importantes, relevantes e precisam ser lembradas, e o Paulo foi o grande condutor desse processo, o PG, né? Por exemplo, 11 milhões de contratos de trabalho foram preservados em função de ações do governo federal, que alocou recursos junto ao empresariado para impedir uma demissão em massa por ocasião da crise do Covid. Os recursos que foram alocados para evitar que estados e municípios tivessem um decréscimo nas suas arrecadações, isso prejudicasse a assistência de saúde, de educação, de segurança nas unidades da federação.
né, o apoio que foi dado no sentido de diferimento de dívidas de pequenos, médios e grandes empresários, o aporte de recursos que foi estabelecido para quase 60 milhões de brasileiros para conviverem com aquelas condições excepcionais, né, da Covid 2020, 2021. Então, nós temos um corolário de ações extremamente importantes que confrontam e que contrastam com o que acontece hoje no governo do presidente Lula. Facilmente. Eu tenho muita convicção, muito orgulho, muita capacidade de fazer a discussão e o debate em qualquer fórum, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer comissão, defendendo o governo que nós participamos. Foi um governo que não aparelhou a máquina pública. É bom lembrar aqui, Cláudio, que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, a Petrobras, as principais empresas públicas, os fundos de pensão, todos foram profissionalizados, a sua gestão foi profissionalizada, nós não permitimos o aparelhamento da máquina pública. O presidente Bolsonaro, um grande brasileiro, um cara que tinha um amor extraordinário por esse Brasil, incompreendido, é verdade, né? Ele é um cidadão extremamente sem filtro, né? Que falava o que sentia, o que pensava, e isso não foi compreendido por parte da sociedade, né? Tudo que era de bom era escondido, tudo que era ruim era potencializado e descontextualizado, mas nós vamos ter uma oportunidade agora de discutir, de dissecar e de confrontar. Aliás, o Haddad nos chama para esse confronto e nós o faremos com muita naturalidade, com muita convicção de que nós precisamos retomar o caminho da prosperidade. E não serei ministro da Fazenda, não tenho essa pretensão, nem tenho essa condição de ser ministro ter o senhor tem, até porque a gente já teve vários ministros da Fazenda. Tem muita gente boa aí, o meu papel é no Legislativo. E quem será? Temos já um nome? Não, veja... Temos alguns candidatos? Quando o presidente Bolsonaro apresenta o PG como seu posto Ipiranga, é bom lembrar que na época ele era uma pessoa absolutamente distópica, né? Era alguém que o Estado via como um perigo, como alguém que não daria estabilidade, não teria responsabilidade na condição da política pública. Então o presidente Bolsonaro precisava naquele momento dessa âncora. Qual é a surpresa que o Flávio Bolsonaro vai apresentar para a sociedade brasileira em termos de responsabilidade com o fiscal? Nenhuma. Nós faremos parecido ou melhor com o que fizemos em 2019 a 2022. Nós teremos um governo com responsabilidade fiscal, né? Nós teremos a responsabilidade de fazer o equilíbrio das contas públicas. Isso, por via de consequência, vai diminuir a taxa de juros. A nossa política monetária vai ser convergente com a política fiscal na questão de câmbio, de inflação, de juros. Nós temos a responsabilidade de tratar a dívida pública como prioritária no sentido de estabilizar e depois decrescê-la. Nós faremos a parceria necessária com a iniciativa privada, daremos a estabilidade, a previsibilidade, a segurança do ponto de vista de regras claras. Nós praticaremos com muita veemência a desburocratização, a simplificação do Estado. Enfim, eu não tenho dúvida que a população brasileira que tem memória sabe de que forma nós nos comportamos. Então não é surpresa. O Flávio tem conversado com vários atores da economia brasileira, pessoas relevantes, importantes, tem colhido esses depoimentos, tem validado a sua impressão e a sua disposição de fazer o que tem que ser feito. E me permita aqui, rapidamente, eu sei que a resposta está sendo muito longeva, mas vejam, a diferença do que ocorreu em 2019 que vai ocorrer agora em 2027. Em 2019, o presidente Bolsonaro ingressa no Executivo com uma base de 62 ou 50 e poucos deputados do PSL, dos quais, se você espremer, tinha 20. 30 não tinham nenhuma capacidade, nenhuma condição de estar no lugar em que estavam. Então, nós pagamos um preço por essa falta de apoio legislativo e, mesmo assim, mudanças macroeconômicas e econômicas importantes foram implementadas no governo do Bolsonaro. Sim. Ele governou com frentes parlamentares. Agora nós vamos começar o governo do Flávio Bolsonaro, se Deus quiser, com uma base de pelo menos 100 parlamentares no PL, na Câmara Federal, e pelo menos 20 a 25 senadores, composto com outros partidos de centro-direita. Nós teremos, sem dúvida nenhuma, maioria para implementarmos as mudanças necessárias no país. E outra, Flávio, de forma desprendida, e as pessoas não estão dando muita visibilidade a isso, já anunciou e materializou esse anúncio com uma PEC, onde ele abre mão da reeleição no seu período. Então, a partir de 27, quem for presidente da República não terá direito de pleitear um segundo cargo de forma consecutiva. O que significa? Significa que
as ações que vão ser implementadas no governo, Cláudio, Júlia, quem nos assiste, vão levar em consideração as próximas gerações e não as próximas eleições. Não haverá cálculo político, haverá cálculo de país, de Estado, de nação, da necessidade de fazermos o que precisa ser feito para que o país volte aos trilhos da prosperidade, do crescimento, né, da estabilidade, do regramento, da clareza. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e o Brasil aspira e anseia por isso. Deixa eu pedir para o pessoal do chat, essa questão da reeleição ela é importante porque tem muita gente que hoje, quando ouve o Flávio Bolsonaro falar que não vai disputar a reeleição, tem muita gente que lembra o próprio Jair Bolsonaro que falava a mesma coisa na campanha de 2018. Então tem muita gente que não está acreditando nessa promessa. De que maneira vocês pretendem convencer as pessoas que dessa vez será diferente? Primeiro porque houve a materialização, né? O Flávio, ele de próprio punho, ele já fez o projeto, que é uma PEC, colheu as assinaturas com 30 senhores senadores, já protocolou dentro do Senado da República, e nós temos inclusive um entendimento feito com o próprio Flávio, que passado o processo eleitoral, havendo êxito na nossa intenção pelo bem do Brasil, ganhando as eleições, nesse período que antecede, inclusive, entre novembro e dezembro, nós já pretendemos tramitar o projeto de forma urgente para que no dia 6 de janeiro, quando ele subir a rampa, se Deus quiser, ao lado do presidente Bolsonaro, porque nós vamos tentar também votar anistia nesse período, né, nós tenhamos a condição de deixarmos as regras muito claras. Essa PEC da reeleição, essa PEC pelo fim da reeleição. Trata só de presidente da República. E é evidente que... Mas ela pode ser votada sim, este ano ainda? É o que nós queremos. Vocês querem votar este ano ainda? Sim, após as eleições. Após as eleições. Antes das eleições? Claro, porque após as eleições, o que é que vai acontecer? Ganhando as eleições, o presidente da República, de fato, né, já será o presidente Flávio Bolsonaro. Sim. Então a ideia usando a responsabilidade, o peso, a legitimidade, né, do mandato recém-adquirido, propormos ao Senado da República e à Câmara dos Deputados urgência na tramitação para que já entremos na legislatura do ano subsequente com essas regras estabelecidas. Eu, por exemplo, defendo que ao invés de 4 anos, o ciclo seja de 5 anos, sim, né, com o estabelecimento inclusive da figura do senador vitalício, que isso é um pouco contraditório. Por quê? Porque historicamente, de 85 para cá, todos os presidentes da República, de uma forma ou de outra, tiveram, eu diria, uma certa fragilidade após sair do cargo. Sim. Então, exercer o cargo, como dizia o presidente Bolsonaro, é você sentar numa cadeira elétrica. Ele está respondendo quase 1000 ações, as mais distintas e as mais variadas a respeito de temas os mais malucos possíveis. Então ele vira uma espécie de caça ao ex-candidato, ao ex-presidente. Isso serve para todo mundo, né? Nós temos de Fernando Henrique Cardoso, que o próprio Lula, que pode ser um senador, sem a possibilidade de votar, mas como existe em alguns países como a Itália, você é um senador que tem a condição do cargo, a própria estrutura do governo já dá essa condição aos ex-presidentes, um número de assessores, uma condição diferenciada. Então ele seria uma espécie de senador para ter um púlpito, para ter um lugar, para ser um oráculo, para ser alguém que vai definir ou dispor da sua experiência para os demais senadores da República, mas não vai votar, não Perfeito. Pode votar. E esse tipo de cargo, muita gente só fala assim, pô, mas é um privilégio. Não, mas também tem deveres. Você evita, inclusive, que um ex-presidente vire um lobista profissional, né, como a gente vê acontecer hoje em dia, né? Tem ex-presidente que passa a ser contratado por grandes empresas e bancos para atuar como um lobista junto ao governo, junto ao poder público, e na condição de ex-presidente ele acaba tendo muita influência. Então ele como um senador vitalício, ele fica amarrado também pelo próprio Código de Ética da Administração Pública, pelos regramentos da legislatura, né? E o projeto não foi votado ainda, mas seria uma prerrogativa, quer dizer, uma discricionalidade. Então, se ele quiser, ele é senador vitalício, aí ele não pode nem se candidatar de uma forma subsequente, vamos supor, passado um período de um mandato, pode voltar. Ele poderia voltar, mas sendo senador não poderá voltar. Não poderá voltar. Não poderá mais ser candidato. São regras importantes. E isso, eu estou falando aqui em tese, porque o projeto ainda não foi, não tramitou, Perfeito. E isso, é evidente, vai ser fruto de debate. Deixa eu convidar, deixa eu convidar o pessoal que está nos assistindo. A gente está com mais de 10 mil, deixa eu ver agora aqui, ó.
última vez que eu vi, a gente estava com... estamos com mais de 10 mil telas conectadas conosco aqui neste momento. Eu peço a vocês que deem o like, tá? Pessoal que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Quem quiser fazer pergunta, eu vi que tem muita pergunta aqui, mas o chat está muito rápido. Então eu peço a vocês aqui que quem quiser fazer pergunta, faça um superchat para destacar a pergunta, porque aí a nossa equipe de produção vai separando aqui e a gente encaminha a pergunta ao senador Rogério Marinho. Deixa eu convidar aqui os nossos comentaristas, estão remotamente. Quem quiser fazer pergunta também aí nesse âmbito da economia, Ari Alcântara, passo a palavra a você, que é o nosso veterano aqui. Bom dia, boa tarde, senador Rogério Marinho, meu amigo senador Rogério Marinho, na campanha do meu amigo Flávio. Aliás, dos jargões mais fantásticos que eu já vi. Eu digo sempre, eu acompanho eleições presidenciais desde o Juscelino, e eu tenho dito o seguinte, que eu não vi nenhuma figura tão emblemática, num momento tão próprio, quanto o Flávio como candidato agora. Ou seja, é a imagem que eu vejo a imagem de um candidato, eu vejo postura de um candidato, eu vejo palavras de um candidato, inclusive na condução desses aspectos que o senhor abordou, de plano de campanha, ele está se saindo muito bem. Ele está falando porque sem entrar em compromissos. Compromissos de campanha são difíceis e complicados de cumprir. Tem um compromisso, por exemplo, do Juscelino de transferir a capital, que ele o fez, e com custos altíssimos. E outros tantos. Então eu acho pertinente que se discuta, deixe aberta a discussão e que vá montando, como o senhor disse, durante a campanha, inclusive ouvindo o eleitorado, ouvindo em cada lugar que o candidato vai, cada cidade que ele chega, cada grupo de eleitores que ele encontra, ele vai se instrumentalizando, vai conhecendo cada fator, cada detalhe, que são únicos. Um detalhe da Paraíba não é igual a um detalhe do Rio Grande do Sul. Um detalhe do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com um detalhe do Amazonas, mas se conjugam todos na hora que se quer fazer um programa de governo. Então, eu acho perfeita essa colocação. A abordagem da manutenção do espírito do governo Bolsonaro eu acho fantástica também. Porque o Bolsonaro, eu digo sempre, o Bolsonaro não é só o Bolsonaro é a expressão de uma identidade que o povo brasileiro assistiu e viu nele. O povo brasileiro viu em Bolsonaro alguma coisa que o povo brasileiro queria transformar na sua forma de política, de governo. Eu acho isso. E ainda mais, sobre essa questão de mandatos, eu tenho discussões sobre isso. Mas só um detalhe que o senhor colocou, 5 anos, eu acho importante, da não coincidência de mandatos. A época, quando se colocou 5 anos, eu me lembro das discussões, ouvi o meu pai discutir isso, inclusive conversando isso até com seu avô, a dificuldade que seria a coincidência de mandatos. Então, isso tudo está muito bem posto. Agora, eu tenho uma pergunta para o senhor. Uma pergunta que eu acho importante nesse estágio da campanha. A minha pergunta é o seguinte: qual o nível que o senhor imagina possível de concessões políticas para se fazer aliados? Porque eu tenho uma ideia em relação. Aliados em política se tem todos possíveis. Se faz uma campanha com aliados. E eu tenho visto algumas pessoas, muito elas se ligando à direita, com restrições aqui, restrições ali. Eu não gosto disso, eu não gosto do Bolsonaro. Então, eu tenho visto o Flávio fazer isso. Quero ser aliado de todos. Esta é uma confirmação do ideal de campanha. Quero ter todos como aliados. Olha, a política é escolha, né? Primeiro, obrigado, Alcântara, pela intervenção aí, a lembrança do meu avô, e sem dúvida nenhuma uma referência para mim na política. Né? Eu tive a oportunidade e eu diria... eu tive uma dádiva me dada pela vida de ter convivido de muito de perto com o presidente Bolsonaro. Eu tenho dito às pessoas que me abordam, até alguns perplexos, porque tem uma imagem diferente dele,
Mas o Bolsonaro é alguém tão ríspido, tão tosco, tão diferenciado. Eu nunca vi ninguém com tanto amor pelo Brasil, tanto desprendimento, tanto espírito público como o Bolsonaro. Tá? Eu estou na política há mais de 40 anos, eu fiz meu primeiro discurso com 10 anos de idade. Meu avô era candidato ao Senado em 1974, nasci de uma família de políticos. E, de fato, eu me identifiquei muito com o Bolsonaro porque ele fez com que a direita, né, aquelas pessoas que pensam como conservadores e de direita, que há uma distinção, mas que convergem. Né? Conservadores significa conservar valores, né? De que a família é importante, conservar o amor pela comunidade, aos seus amigos de infância, ao seu time de futebol, né? Enfim, o respeito aos mais idosos, né? A princípios morais e éticos que balizam a civilização ocidental desde sempre, né? E a visão de direita está mais afeita à questão da visão econômica, de como o Estado deve se comportar, né? Essa visão mais liberal da economia, o fato de que a iniciativa privada precisa ter esse espaço para empreender, para edificar, sem a interferência estatal, sem a caneta funcionando como um interventor permanente, né? Mas, ao mesmo tempo, o Estado como um fomentador da economia, um mediador das tensões sociais, e, no caso do nosso país, combater desigualdades regionais, prover a dignidade de pessoas que, pela pluralidade da nossa economia, da nossa diversidade, não têm a condição social ou não tiveram as condições de estarem num nível adequado, né, de segurança social e alimentar. Então, claro que toda essa complexidade precisa ser encarada por quem quer governar o país. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro fez isso com muita pertinência, com muita tempestividade, e o Flávio, observando o laboratório do que foi o governo do seu pai, pretende, não tenho dúvida nenhuma, potencializar os seus acertos e tentar não repetir os erros que aconteceram, porque é claro que houveram erros, todos somos humanos, e no desenvolver, no desenrolar de uma administração, as coisas nem sempre aconteceram da melhor forma possível. Então nós temos um laboratório, o que é que a gente tem que fazer de certo e de errado. E isso tem a ver com a questão dos aliados, que você me pergunta de uma forma mais conceitual, mas me permita tentar ser mais explícito a respeito desse processo. Nós não vamos ganhar a eleição apenas com quem admira Bolsonaro, com quem é de direita de forma convicta, até porque eu diria que a cultura ou a educação política da nossa sociedade não é a mais adequada. As pessoas não têm muita convicção ou muita nitidez, né, do que representam esses valores que eu acabei de elencar aqui anteriormente, né? O cidadão brasileiro, majoritariamente, ele é intuitivamente um conservador. Ele é alguém, por exemplo, que respeita o direito à propriedade, é alguém que abomina o fato de que se tratem marginais como vítimas da sociedade, bandidos como vítimas da sociedade, é alguém que quer que a família seja o centro da formação da nossa identidade, né? Que quer que a família participe da educação das suas crianças. Então, é a antítese, é o contrário do que preconiza, por exemplo, o PT. Mas muita gente que pensa assim vota no PT. E existe um centro político e pragmático na nossa política partidária que, mesmo se elegendo com uma visão mais à direita, adere ao governo de ocasião. Vejo o que ocorre agora no governo do Lula, e não foi diferente. Nós estamos em 2026, em 2002 para cá, quase 20 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. E esses governos porque foi dado governabilidade pelo Congresso Nacional. E essa governabilidade aconteceu por políticos que fazem parte de partidos que poderão dar governabilidade também ao nosso governo. Então, claro, para ganharmos as eleições, nós não podemos perder a nossa essência. Qual é a nossa agenda? O que nós defendemos? O que queremos implementar enquanto governantes? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos repudiar o voto, né? Não é inteligente, não é razoável. Isso pode significar, inclusive, um insucesso eleitoral. O que aconteceu em 2022? O presidente da República, Bolsonaro, sentado na cadeira de presidente, inicia as eleições em 2023 com 10 palanques, 10, dos 27 unidades da federação. 10 candidatos a governo do Estado apoiavam a candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro, que em 2018 se elege sem
sem nenhum aparato político, como Sim. alguém absolutamente distópico. 2026 não é 2018, nem tampouco 22. Então, o que é que nós estamos fazendo? E isso é eu diria, um diferencial do Flávio. Nós passamos quase 3 meses agora, e deveremos ter mais 1 mês e meio, debruçados sobre o processo de transigência, de negociação, de arrumação de palanques regionais. Nós temos hoje 20 palanques regionais, já temos o dobro do que o presidente Bolsonaro teve em 2022 e teremos seguramente de 23 a 25 desses palanques, talvez em 2 ou 3 estados da federação, nós não tenhamos candidatos ao governo do estado que vão apoiar o nosso pré-candidato no primeiro turno. Isso, não tem dúvida, fará uma enorme diferença. Eu acredito muito de que há necessidade de transigir, de negociar, de fazer concessões, até porque a nossa verdade, por mais verdadeira que ela possa parecer para nós, ela necessariamente precisa ser plural. O país, ele é enorme, tem muitas diferenças, e aí, Alcântara, o que Flávio tem praticado é justamente essa temperança, essa tolerância, essa transigência, essa negociação sem perder a essência, né? Sem perder o que nos inspira, né? Então, tudo que o Bolsonaro implementou é o que nós queremos implementar, evidentemente sem repetir os erros e potencializando os nossos acertos e fazendo as negociações e concessões necessárias para vencermos as eleições. Deixa eu trazer aqui uma pergunta da Fê Leite, que fez aqui um superchat. Obrigado, Fê. Senhor Marinho, por que a lista de candidatos ao Senado indicados por Jair Bolsonaro não está sendo respeitada? Como querem colocar ordem na Brazuela se o Senado sem um Senado de respeito? Por que estão deixando um juvenil apenas com seguidores, não eleitores, mandarem em Minas? Tá aqui já, a Fê já foi com os 2 pés na porta. Olha, Fê, eu não tenho dúvida que a percepção das pessoas que são mais bolsonaristas, eu posso dizer assim com muita convicção de que meu líder chama-se Jair Messias Bolsonaro, eu não tenho outro líder. Perfeito. Né? E eu tenho um respeito por ele, mas ele nunca vai ter de mim uma posição de áulico. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes eu uso umas palavras e o pessoal reclama, traduza para o português, de bajulador. Tá? Então, eu estou com o presidente Bolsonaro ao lado o Rubem, dele. deixa eu te interromper, porque o Rubem, que também fez um superchat, ele falou exatamente isso, olha. E isso eu não tinha nem falado ainda. Ele, bom dia, falta comunicação mais didática dos candidatos ali. Expliquem de forma mais simples. Né? Aí ele dá um exemplo. Menos impostos, podem gerar mais empresas, mais empregos, menos dependência de benefícios, clareza, ajuda ao povo a entender. Obrigado, Rubens. E está aqui o próprio Rogério Marinho admitindo que às vezes fala de forma muito elaborada e precisa ser mais popular. Maus hábitos. Eu tive que ler mais um pouquinho do que os outros, aí você termina buscando as palavras que você tem na sua cabeça, né? Mas veja, eu acho que a minha amizade com o presidente Bolsonaro se dá porque eu nunca disse a ele o que ele queria ouvir. Nunca. Eu sempre disse o que eu achava. E ao final, quando ele toma a decisão está tomada. Porque ele tem uma intuição política extraordinária. Ele tomou decisões ao longo da sua vida pública que foram equivocadas, mas a grande maioria foram corretas. Veja, por exemplo, o caso do Tarcísio. Para mim, a mais emblemática de todas elas, né? Ele pede ao Tarcísio, e eu estava presente nessa conversa, que é uma conversa de bastidor, né? Tarcísio, eu queria ser candidato ao Senado em Goiás. Tinha até a anuência do Caiado na época, e estava pronto. O Tarcísio queria, né, ser candidato ao Senado. Não, estava pronto para ser candidato ao Senado. Aí o presidente olha para ele e diz, olha, não, você vai ser candidato a governador em São Paulo. Ele diz, mas eu sequer sou eleitor lá, se transfere teu domicílio, você vai ser candidato a governador, vai ganhar a eleição e vai fazer o palanque, é missão. Então, de uma maneira perperentória, ele dá a missão, e nós todos ao lado dele, perplexos, né? Pô, tá louco? Não tá certo isso. Tá louco. Vamos nos comprou com o Rodrigo lá, com alguém e tal. Mas ele é assertivo e tal. Mas ele teve equívocos, eu não vou desfilá-los aqui, mas teve equívocos também, teve decisões erradas. Se o presidente Bolsonaro definir, tá, que fulano ou Beltrano será o candidato, ele será o candidato, não tenha dúvida, Fê. Ocorre que nós estamos na fase embrionária, ele vai ainda fazer uma relação definitiva com todas as suas candidaturas ao Senado, porque ele entende, e isso é muito peculiar da parte do presidente,
e ele entendeu isso, que o Senado para nós é fulcral. Sim. Desculpe, é decisivo, né? É básico, é elementar na mudança dessa relação entre os poderes. Então, há muita responsabilidade nessa escolha. Algumas vezes, alguns são escolhidos, mas esse não é a pessoa mais bolsonarista, mas é alguém que tem um compromisso conosco. Sim. Nós estamos passado na casca do alho. A gente precisa não ter só alguém muito ligado, mas alguém que vai ganhar a eleição e que chegando lá tenha compromisso conosco. Então, não tenha dúvida, Fê, que a decisão que o presidente Bolsonaro tomar, né, de forma definitiva e assertiva, vai ser a decisão que nós vamos trilhar. Agora, nesse meio tempo, ele vai nos ouvir, ele vai nos escutar, porque ele não é um ditador. Bolsonaro é uma pessoa extremamente democrática, extremamente plural, ele escuta as pessoas, ele analisa, ele toma a decisão depois de refletir. E quando a gente está falando de palanques regionais, uma coisa é o que o Bolsonaro, como ele enxergava esses palanques há um ano, né? Sim, outra coisa é agora. Então, assim, com pesquisa na mesa. Isso está sendo feito. Pesquisa, avaliação, transigência, conversa. Dentro do nosso grupo existem, público, pessoas que pensam diferente, pessoas que ainda não se incorporaram na eleição, isso tem sido questionado. Sim. Mas isso é um jogo de paciência. Se fosse tudo cor-de-rosa ou tudo tranquilo, seria ótimo, mas não é assim. Aliás, me permita, a nossa força reside justamente nessa pluralidade. Nós não temos o centralismo democrático que tem a esquerda. Eu tenho dito que Lula é como o cardeiro, é como aquela árvore que não dá fruto, não dá flor, não dá sombra, nada nasce no entorno dessa árvore. Bolsonaro não. Bolsonaro permitiu que as pessoas que estavam no seu entorno tivessem luz própria, né? Tivessem a possibilidade de mostrar quem são. O Tarcísio, a Tereza, o Seife, o astronauta Marcos Pontes, o Mário Frias, o Ricardo, o ex-ministro de Ricardo Salles, meio ambiente, né? Eu mesmo, né? Então, tantas pessoas no entorno do presidente tiveram a condição de saírem de uma posição. Eu perdi a eleição em 2018. Sim. Eu perdi a eleição para deputado federal. Eu havia feito a modernização da legislação trabalhista. Em 2019, eu capitaneei a previdenciária. Depois eu implementei junto com o presidente o marco do saneamento. Fiz junto com o Paulo Guedes a lei de liberdade econômica. Então isso me proporcionou, me deu a condição de ter visibilidade perante o país. E isso é a generosidade de Bolsonaro, né? Isso é a maneira como ele se comportou sempre, permitindo que as pessoas no seu entorno tivessem luz própria. Então isso é a nossa força, ao contrário do que querem afirmar. Então essa nossa diversidade, essa nossa briga interna também é a nossa resiliência, a nossa força. Posso dizer aqui que o Bolsonaro ele vai ouvir vocês, naturalmente. Mas vai tomar decisão. Mas a palavra final nesses palanques regionais é dele. Sim, não tenha dúvida nenhuma. Então muita coisa pode mudar. Júlio, eu sei que você levantou o dedo, mas eu tenho que abrir aqui para o Eli Vieira e para a Carol Esponza, se vocês quiserem fazer uma pergunta aqui para o senador. Sim, Rogério Marinho, senador, um prazer falar contigo. Pela sua listinha aí de acertos do governo Bolsonaro, você participou de quase todos, então muito bom saber disso também. Eu queria fazer um gancho que a gente estava falando de economia, puxar um pouco para essa tensão que continua com o STF desde o governo Bolsonaro, que é quando o Alexandre de Moraes, em uma de suas várias canetadas, ele forçou, né, o aumento do IOF. O IOF que nem seria, diziam os economistas, o imposto arrecadatório, né? Mas nessa fome insaciável de imposto do governo Lula e do Haddad, foi o que aconteceu, inclusive atropelando o Congresso. Então, e a gente está preocupado agora, né, que mais uma indicação política de uma pessoa que vai se comportar de um modo que já está mostrando lá na AGU, o Jorge Messias já está perseguindo jornalistas, já está pedindo censura nas redes sociais, mas a gente sente que o Senado está fraco diante disso ainda, né? A gente espera que as eleições ali deem uma renovada nesse Senado. Eu quero saber a sua perspectiva, porque assim, um dos eixos, tanto para a economia quanto para o resto da política, das liberdades individuais, é a previsibilidade, né, é o império da lei, coisas que o STF tem atacado. Inclusive o Gilmar Mendes defendeu ontem, né, o inquérito das fake news de novo, dizendo que não, agora é até as eleições. Quando era o Barroso o presidente do STF, não. Na virada do ano, ele falou isso mais de um ano atrás, ia acabar com o inquérito das fake news.
Por que está tão difícil resistir a essa nomeação aí do Jorge Messias para o STF? O que está acontecendo nos bastidores? E se o senhor espera, obtendo vitória para a direita nas eleições deste ano, que mude essa relação, porque, pelo visto, a conversa não está adiantando, né? Fica à vontade, senador, para responder o Eli sobre o Jorge Messias, mas na sequência eu quero colocar 2 trechos da entrevista que o Gilmar Mendes deu ontem. Inclusive, ele fala dessa questão do inquérito das fake news. Mas, por favor, fique à vontade. Eli, sua pergunta tem duas vertentes, a economia e a interferência do judiciário no executivo, né? Então, vamos lá. Primeiro, o atual Senado da República, caso o Bolsonaro tivesse sido reeleito, eu não tenho dúvida que nós já teríamos tido abertura de inquérito por crime de responsabilidade contra ministros, que foram cometidos de forma reiterada nos últimos 3 anos. Né? Existem pelo menos 70, 80 pedidos de impeachment represados na gaveta do presidente Davi Alcolumbre, né? E muitos deles extremamente pertinentes, né, que sequer foram dado andamento, né? E por que o Senado é o que é? Porque nós temos 32 senadores de um núcleo mais duro, que tem uma convicção de que há uma necessidade de que o Senado de fato cumpra o seu papel constitucional, de fazer o contraponto no sentido de fiscalizar esses crimes de responsabilidade quando eles são cometidos por parte do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal. Mas existe uma maioria de mais de 50 senadores que estão dentro do núcleo que dá sustentação ao atual governo e que comungam com o fato de que essa inércia que infelizmente passa a impressão de que todo o Senado pensa da mesma forma, nos caracteriza. Por que eu falo que se caso Bolsonaro tivesse ganho a eleição seria diferente? Porque em torno de 15 a 18 senadores, talvez 20, né, estão dando sustentação ao governo de ocasião. É o que eu falei anteriormente. Sim. Tá? Você tem 30 de um lado, bota aí 20 do outro e 30 aí estão oscilando de acordo com o governo que foi eleito. Por isso o Bolsonaro, com tanta preocupação, e nós da direita também, estamos preocupados na eleição do Senado da República, para que, independente do resultado do presidente, mas de preferência junto com o resultado do presidente da República, nós possamos eleger senadores comprometidos com o exercício da Constituição. Aqui nós não somos contra o Supremo Tribunal Federal, nós somos a favor, né, da separação dos poderes da República, né, do Supremo Tribunal Federal autônomo, forte, isento. Infelizmente, isso não está acontecendo hoje. Existe o que eu chamo de jurisprudências de conveniência, né? As coisas estão se dando de tal forma que há, inclusive, uma rejeição por parte da sociedade. E só para concluir a minha pergunta e permitir que a gente assista aí a lamentável entrevista do ministro Gilmar Mendes, que mostra essa desconexão entre alguém que passa muito tempo no poder absoluto com a sociedade, né? Nós vamos assistir alguns trechos aqui, espero que sejam aqueles que eu vi que me chamaram mais atenção. É evidente que é necessária uma reforma do judiciário. É evidente que precisa haver uma reforma do judiciário. E a reforma tem que dizer, por exemplo, que ministros do Supremo Tribunal Federal e das demais instâncias do Poder Judiciário não podem ser árbitros ou magistrados em processos em que seus cônjuges ou parentes atuam. É legal? Porque houve uma mudança do entendimento da lei através de um acordo do Supremo Tribunal Federal. Mas é moral? Não, é imoral. É uma péssima sinalização para a sociedade de que há um poder que, como diria George Orwell na Fazenda, todos são iguais, porém uns são mais iguais do que os outros. É necessário que numa reforma judiciária nós possamos alterar a forma como funciona o Supremo Tribunal Federal, de uma corte que virou uma delegacia de polícia, né, que trata de briga de galo até questões de ocupação de marcos temporal, para que ela volte a ser uma corte de controle constitucional e essa questão penal ela saia da égide do Supremo Tribunal Federal. Não é possível nós termos ministros que ameaçam o Legislativo dizendo que tem processos contra
parlamentares e generalizam essa ação. Não é possível termos um ministro como o Gilmar, que diz, por exemplo, que o governador Zema deve a rigidez ou a capacidade que ele teve de administrar Minas Gerais a decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e que impediram que ele pagasse a integralidade da sua dívida. Dívida do Estado de Minas Gerais para com a União. Então, veja, qual é o entendimento que o cidadão comum tem a respeito desse tipo de declaração? De que as decisões não tiveram respaldo na lei, tiveram respaldo na possibilidade de haver uma troca posterior ou de uma subordinação de quem foi beneficiado por uma ação a uma espécie de alinhamento automático com qualquer indignidade ou qualquer irresponsabilidade ou qualquer ultrapassagem da lei que for feita no futuro por ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou, inclusive... Eu teria que outros fazer. Você tem que ter mandato. Alguém que passa 30 anos no STF se descola da realidade. Ele perde completamente a condição de cidadão. Né? E o poder absoluto, ele corrompe absolutamente. Está cada vez mais claro. As pessoas se sentem acima do bem e do mal. Se você faz uma crítica ao judiciário e ao ministro, eles dão a crítica não é a minha, é a democracia. Pera lá. Quer dizer, você é o rei sou eu, você está encarnando a democracia como um indivíduo. Isso é abjeto, é deplorável, é impertinente, isso deturpa a democracia brasileira. Né? Então, nós temos uma série de mudanças absolutamente necessárias que deverão ser promovidas com a maioria parlamentar dentro da Constituição, dentro da lei, né, que devem restabelecer, se necessário, equilíbrio entre os poderes. Essa invasão de prerrogativas que acontece através das ADPFs. Sim. As ADPFs passaram a ser instrumento de definição de políticas públicas por quem não teve um voto sequer. Eu estou sempre falando dessas ADPFs aqui. Veja, por exemplo, um caso indecoroso, que é a questão da ADPF do crime, das favelas do Rio de Janeiro. Sem dúvida. O Rio de Janeiro virou um santuário de bandidos, de criminosos. Os bandidos do Brasil inteiro correram para as comunidades do Rio de Janeiro porque se sentiam incólumes, protegidos. Então, por mais bem intencionado que seja a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele carece dessa necessária responsabilidade das consequências. Veja a questão, por exemplo, a gente falou da reforma trabalhista. Sim. Na hora em que eles relativizaram o conceito da sucumbência recíproca, né, onde nós estabelecemos na reforma trabalhista que se você ingressa com uma ação, tem responsabilidade para perder ou para ganhar. Sim. E você, na hora em que você estabeleceu isso, você freou a aventura judiciária. E eles inverteram o processo, permitindo por autodeclaração alguém pudesse ingressar com uma ação. Então, quem ganha 100 mil, 150 mil reais diz eu quero justiça gratuita e tem. E você explodiu novamente as ações você tinha trabalhistas. Reduzido drasticamente as ações trabalhistas e elas explodiram de novo. Essa questão da maconha, o cara vai lá 40 gramas. Pô, 40 gramas, quanto cigarro de maconha? Para dizer quem é usuário e quem é traficante. Então, há uma série de intervenções que precisam haver uma reposição. Deixa eu fazer uma colocação aqui, senador, porque o senhor disse assim, por mais que tenham boas intenções, eu acho que eu vou evitar passar os trechos da entrevista nesse momento para não tirar o ritmo da nossa entrevista aqui e evitar um problema até de direitos autorais que às vezes aparece no YouTube, especialmente porque essa entrevista foi para a Globo. Mas a gente viu, né, o Gilmar Mendes, ele disse que o inquérito das fake news continua necessário. Então, assim, se havia alguma dúvida, até por uma questão aí, né, de institucional, né, se havia o benefício da dúvida em relação às intenções desses ministros, eu acho que isso caiu por terra. Quer dizer, o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes, que já enterrou investigação da Lava Jato, porque o inquérito ficou aberto por mais de um ano, um aninho só. Eu tenho inúmeras decisões que eu registrei dessa questão, que o Gilmar Mendes botou para a gaveta dizendo assim, o inquérito não pode ficar de eterno aberto, né? Então vamos encerrar o inquérito. Ele encerrou uma porrada desses inquéritos com um ano do inquérito aberto lá e a investigação não foi concluída, então ele encerrou esses inquéritos. E agora você tem um inquérito, tem 7 anos, um inquérito que é o AI-5 desse momento que a gente está vivendo, né?
é a reprodução do AI-5, é o inquérito inconstitucional que é utilizado só para perseguir, calar, censurar, botar na cadeia quem pensa diferente, quem faz crítica, quem faz denúncia contra esses ministros. Quer dizer, é um inquérito feito para autoblindagem, para que eles não sofram o escrutínio da sociedade. E essa declaração me parece que deixou muito evidente que não há nenhuma boa intenção, senador, por parte dos ministros. Quem está falando é o decano. Eu não vou generalizar, porque o STF é composto de 10 senhores ministros, né? Aliás, não é 11, porque se Deus quiser e a consciência dos senhores senadores permitir, nós teremos, depois de 134 anos, uma recusa de um ministro ou de um candidato a ministro, que é o Jorge Messias, que vai ocorrer agora no dia... O senhor acha que o Jorge Messias pode ser recusado? No dia 28, eu acredito que sim. Né? Eu trabalho para isso e vejo que há uma conjunção de situações onde o inimigo do meu inimigo torna-se meu amigo nessa situação. Não vou dar aqui detalhes, nem entrar no mérito, mas eu... Mesmo com o apoio de lideranças evangélicas, aí o pessoal está fazendo campanha para o Eu estou muito otimista. O Jorge Messias, nada contra ele do ponto de vista pessoal, mas tudo contra ele do ponto de vista institucional e do estereótipo, do modelo que nós esperamos de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem que ser isento, que tem que ter uma capacidade de compreender, né, a dimensão do cargo que vai ocupar, a distância necessária do espectro político, qualquer que seja ele, o respeito à liberdade de expressão, a não intervenção entre os poderes, né, e a maneira, eu diria, desabrida como ele tem atuado na AGU, em defesa de um partido político e não do Estado brasileiro. Então eu não tenho dúvida que, por ocasião da sabatina, eu vou deixar isso muito claro, né, eu vou colocar, como fiz com o Flávio Dino, que eu disse a ele que ele não tinha nenhuma condição de ser ministro do STF, porque não tinha isenção. Né, ele não se julgou isento nem suspeito no julgamento do presidente Bolsonaro, tendo inclusive uma ação pública contra o presidente Bolsonaro, o que é um completo desrespeito à LOMAN, né, à lei da magistratura brasileira. Sim. Então, na minha opinião, independente do fato dele ser alguém que ideologicamente vai contra o Estado de Direito que ele deveria representar, porque o comunista é contra o Estado democrático, a democracia liberal, mas ele, no aspecto moral, né, ele não estava com a condição de ser ministro do STF, e eu disse ele por ocasião do sabatina e votei contra publicamente, como fiz com o Zanin, não pelos mesmos motivos, mas pelo fato de ser advogado do Lula, e eu querendo inclusive ajudar o Lula, porque ele havia dito por ocasião do debate presidencial que não indicaria amigos, né, indicou o seu advogado, né, pessoal, né, o que é um contrassenso lógico, né, mas a mentira, como eu disse anteriormente, está no DNA do PT, então não nos espanta, nem nos deixa perplexos. Né? E é o caso também do Gonê. No primeiro momento votei no Gonê, imaginando que ele teria isenção, e no segundo momento disse a ele que não poderia repetir o meu voto, né? Porque ele havia, na verdade, trabalhado contra tudo que ele havia nos colocado por ocasião da sua sabatina anterior. Foi extremamente passional, né? E na questão de 8 de janeiro, né? Ele não teve, na minha opinião, uma condição de ser representante do Estado brasileiro na forma como se posicionou e como se comportou no exercício do mandato de procurador-geral, né? Não apurou responsabilidade do governo na hora em que o aparelhamento da máquina pública ficou muito evidente, como é o caso, por exemplo, do delegado da Polícia Federal nessa questão da vaza-toga e outras questões que aconteceram de perseguição estabelecida. Sim. Então, nós não temos dúvida que em relação também ao Messias nós vamos ter uma oportunidade de nos posicionar. O Gilmar, na hora em que falou ontem, eu convido a todos aqueles que estamos assistindo aqui que, por favor, percam ou ganhem 25 minutos ou 26 minutos do seu tempo. Eu não quero fazer propaganda da emissora da Globo, mas foi no Jornal da Globo. Sim, não tem problema nenhum. Por favor, busquem aí essa entrevista. É uma demonstração de descolamento de realidade. Da realidade. De alguém que defende de uma forma desabrida, desavergonhada, o corporativismo e o descolamento de quem está na posição que está como decano de um Supremo Tribunal Federal, de valores éticos e morais do que é uma sociedade. Você defender a continuidade de um processo que claramente, em um inquérito, foi aberto de ofício, ou seja, sem a provocação do Ministério Público, nem tampouco da sociedade, né, que não teve juiz natural, né, houve uma designação de um juiz por encomenda, que deu a este juiz a condição de xerife do Brasil, que a partir desse inquérito, centenas de outros inquéritos foram abertos
a grande maioria em segredo de justiça, para espezinhar, para perseguir, para inibir, né, a oposição no país, né, para ser instrumento de coação, né, e essa continuidade ela é absolutamente imoral, né, e o fato de o decano defender essa continuidade, e claramente o faz, porque quer se preservar e se proteger como instituição, olha, me desculpe, isso dá engulhos, né? Isso nos deixa extremamente indignados. E as pessoas perguntam, o que é que você faz como senador? O meu papel, eu denuncio, eu aponto o dedo, eu assino os processos que dizem respeito à apuração de crime de responsabilidade, mas eu não sou a maioria. Eu peço à sociedade brasileira que avalie com muito cuidado quem serão os nossos representantes, porque haverá uma renovação de 2/3 do Senado da República, que é lá no Senado da República, por sua maioria e por seu presidente, em que haverá a possibilidade de restabelecimento desses limites da Constituição, né, porque a autocontenção, pelo amor de Deus, essa já se perdeu no tempo. Senador, eu agora fiquei curioso, para quem está nos assistindo, está chegando agora aqui, a gente está com o Rogério Marinho, senador, líder da oposição e coordenador nacional da pré-campanha aqui do Flávio Bolsonaro. E o senador confidenciou a gente aqui, quer dizer, deu o sentimento dele aqui de que Jorge Messias pode ser rejeitado. Excelente. A sua indicação pode ser rejeitada pelo Senado na semana que vem, tá? Então, assim, realmente isso amplia muito, aumenta muito toda a nossa expectativa em relação a isso. O governo tem contado votos que me parece que já dão a Messias essa vitória, mas me parece que a oposição está contando outros votos. Então a gente pode ter uma surpresa na semana que vem, vamos ficar atentos e seguir na pressão em cima daqueles senadores que podem estar aí ainda indecisos. Aliás, um grande abraço aí, Alessandro Vieira. É bom você rejeitar o nome do Messias, para não acontecer o que está acontecendo agora, né? Com você aí sendo perseguido pelo Gilmar Mendes. Deixa eu passar aqui para a Carol Spons, que ainda não fez pergunta. Ela vai fazer uma pergunta. Senador, fique à vontade. Carol, por favor. Senador, bom, sempre uma honra ter o senhor aqui no programa. Eu queria perguntar em relação, o senhor falou aí do Flávio, dos apoios, principalmente ao Senado Federal, mas a gente não está assistindo isso em alguns estados, né? A gente está vendo pré-candidatos ao Senado que simplesmente vão, quando depois de eleitos, a gente sabe que não vão pautar impeachment de ministro, não vão entrar nessa pauta. Eu já vi uma declaração, inclusive, do próprio Flávio Bolsonaro falando que isso é importante dentro do PL. E, ao mesmo tempo, também vi hoje, né, o Carlos Bolsonaro está sendo criticado por ele ter que fiscalizar prefeitos em Santa Catarina que não estejam apoiando o Flávio. Eu até fiz um post, né, elogiando a posição do Carlos, porque isso é uma bagunça dentro do sistema partidário brasileiro. Assim, as pessoas são livres para se filiarem ao partido que elas quiserem, mas se filiam ao PL porque sabe que está perto do presidente Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro nesse momento dá voto, mas não faz qualquer campanha para o Flávio. Então tá certíssimo o Carlos. Eu quero entender como é que o PL vai lidar com tudo isso, né? Na verdade, com os insurgentes aí. A gente sabe que o PL já existia antes do Bolsonaro, muita gente que tá ali, a gente já teve até deputado expulso por estar apoiando o PT, né, e não tá votando com as pautas da direita, mas entender como é que o PL vai se posicionar nesse momento, no momento, inclusive, que a gente precisa de união de toda a direita para ter um presidente de direita, inclusive união com outros partidos políticos, e ver essa resistência dentro do PL. Sem falar das brigas, né, que a gente tem ali por lideranças, várias lideranças brigando, inclusive com a Michelle, que é a esposa do Jair. Eu não consigo nem sequer processar isso, como você pode, né, se declarar ali seguidor fiel do Jair e tá brigando com a esposa do Jair. Então, quem vai controlar isso no PL, se isso vai ser controlado? Carol, como eu estou dando respostas longas, me permite uma contextualização, eu estou dando de propósito, que o tempo aqui a gente tem mais condição. Você sabe que eu sei que isso é uma técnica, né? Quando o entrevistado não quer receber aquelas perguntas capciosas, ele se estende nas respostas. Isso aí a gente com quase 30 anos de jornalismo, a gente tem já essa mãe. Então ele se estende, aqui a gente tem um profissional. Tô brincando, senador. Não, mas veja, eu acho que o Carol nos pergunta tá dentro da cabeça das pessoas que são mais bolsonarista, digamos assim, né? Que vê em Bolsonaro a liderança que não pode nem deve ser questionada
e que é esse alguém que vocalizou, né, que tirou literalmente das sombras à direita, né, que deu às pessoas orgulho de se dizer, olha, eu... Não sei se é só essas pessoas não, viu? Hoje eu acho que assim, tem muita gente que está olhando de fora e vendo realmente assim, fosse, poxa, o Flávio é o candidato, falando do candidato à presidência, é o candidato do PE, é o candidato à oposição. Aí você tem pessoas como a própria Michelle, que não declaram apoio público ao Flávio, resiste a declarar o apoio, ou o Nicolas, né, que saiu até a matéria da Folha um dia desses, dizendo que o Nicolas só retuitou as mensagens do Flávio lá 2% dos negócios. Então, assim, é realmente um questionamento que eu acho que hoje está todo mundo se fazendo, até do lado do governo, senador. Desculpa interromper. Eu comecei dizendo que a nossa diversidade é a nossa pluralidade e a nossa força, né? Perfeito. Mas, Carol, veja, quando uma campanha ela engrena, quando ela está bem, naturalmente as candidaturas, as outras candidaturas, a governador, a senador, a deputado, vão brigar para estar perto, né, porque vão ser beneficiadas. Quando a campanha está mal, as pessoas vão brigar para estar longe, né, e isso é natural. Eu, por exemplo, fui candidato no estado do Rio Grande do Norte, onde o Lula, no segundo turno, teve 65% dos votos, né, contra 35% do Bolsonaro. Por razões que eu acredito e a minha própria estratégia política e por uma questão de coerência, né, eu fiz a campanha do Jair Messias Bolsonaro em todos os municípios, em todos os lugares que fui. E isso para mim não foi nenhum demérito. Eu acho que a coerência não faz mal a ninguém. Tá? Mas nem todo mundo pensa como nós pensamos. Mas num partido não há um determinismo, não há um centralismo democrático. Há uma orientação, o partido orienta, o partido aponta caminhos. E aqueles que eventualmente divergem dessa orientação, pagam um preço mais adiante. Veja o que aconteceu entre 2018 e 2019 e 2022, com vários personagens da política que tiveram 1 milhão de votos, 1 milhão e tanto de votos, e pelo fato de terem abandonado o Bolsonaro, de terem feito um revisionismo histórico, né, ficaram pelo caminho, né? A própria sociedade os espezinhou, os expeliu, né, em função das suas incoerências ou das suas contradições. Nós chegamos no partido em 21, eu assinei a minha filiação no dia que o Bolsonaro assinou. Né, foi pouco registrado, mas no mesmo dia, na mesma cerimônia. E me tornei secretário-geral do partido em setembro, outubro de 2023, eu vou até resgatar. Né, e veja, Carol, nesse período, o que eu disse a Bolsonaro em 22, ao presidente Jair Messias, nós implementamos em 23, 24 e 25. Nós criamos uma Academia Brasileira de Política Conservadora. Nós temos mais de 60 mil alunos. Eu convido a quem está nos assistindo a buscar na internet, Academia Brasileira de Política Conservadora. O que é que nós fizemos nessa academia? Nós estamos dizendo, por exemplo, por que eu sou contra o aborto? Quais são os princípios morais, quais são os princípios éticos, quais são os fundamentos técnicos que me levam a ser contra o aborto e ser contra a vida, e ser a favor da vida e da concepção, né? Por que eu sou a favor da propriedade, do direito de propriedade, né? Por que eu defendo uma visão liberal da economia, né? Por que eu sou a favor do direito à liberdade em qualquer instância, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de religião? Então, são conceitos que precisam ser explicados, porque intuitivamente o cidadão brasileiro ele é conservador e de direita, mas muitas vezes é intuitivamente, ele não tem a substância para isso. O partido não é diferente. O PL hoje é o maior partido do Brasil. Após a vinda de Bolsonaro, me permita rapidamente, nós tínhamos 3 milhões de votos para prefeito em 2020. Passamos para 16 milhões de votos. É o maior partido do Brasil em 2024, depois do Bolsonaro, mesmo depois da derrota em 22. Uma explosão. Nós fomos o partido que fizemos o 53º vereador mais votado do país em 20. Em 24, nós fizemos os 5 mais votados do país, são do PL. Não fizemos nenhum vereador mais votado nas capitais em 20. Fizemos em 8 capitais o mais votado vereador em 24. Nós éramos o 11º partido em votos de legenda em 20. Nós somos o primeiro em 24. Nós fomos o partido que fizemos uma cidade entre as 103 maiores eleitorais do Brasil, acima de 200 mil eleitores, que tem segundo turno em 20. Agora fizemos em 16 cidades o prefeito do PL e
em outras 19 o vice-prefeito e é o partido com a maior representação no Brasil. Nós temos a maior bancada na Câmara, 97 deputados federais, nós temos a maior bancada no Senado, 15 senadores. E veja, não é fácil você pegar um partido desse tamanho, com essa complexidade, um partido que já existia, que nos hospedou. Nós não fundamos esse partido, o partido já existia. Mudar a forma como o partido se comporta, dar identidade programática e ideológica no tão curto espaço de tempo. Essa é uma tarefa hercúlea. Nós somos um enorme navio, nós não somos uma Ferrari para dar um cavalo de pau de 180 graus. A cobrança que a sociedade faz através das redes sociais, através da relação direta com os parlamentares, ela é extremamente importante, Carol, é o que você faz também. O que o Carlos faz nas redes sociais, ele tem razão, mas não dá para impor, dá para pedir, dá para orientar, dá para apontar caminhos, dá para alertar. E gradativamente as pessoas vão chegando até por entender que por sobrevivência ou se comportam dessa forma, ou vão pagar um preço no sentido de descrédito junto à sociedade, de perda dessa conexão natural. Eu não tenho dúvida que a médio prazo o partido vai ter uma identidade mais clara. Veja essa questão do 6x1, né? A dificuldade que existe de você dizer, olha gente, é evidente que numa democracia liberal, né, numa visão liberal da economia, não é possível colocarmos uma camisa de forças no conjunto da força laboral do país. Mas aí vem o cálculo político. Mas se eu votar contra, eu posso perder a eleição. Vamos fazer o debate, vamos ter a coragem de enfrentar o debate, de termos argumentos, né, de buscarmos os subsídios para nadarmos contra a corrente, né, de sermos até politicamente incorretos. Eu, por exemplo, votei contra a igualdade de remuneração do salário de homens e mulheres. Me permite explicar rapidamente para não ser mal interpretado, ser chamado de misógino ou atrasado. Salário é uma coisa. Desde 1943, a própria CLT já determina que o salário tem que ser igual, nas mesmas condições de trabalho, né, na mesma condição de carga horária, etc. Mas remuneração significa mérito, produtividade. Imagine você contratar numa sapataria, por exemplo, duas pessoas de gênero diferente, pagar o mesmo salário, mas no final do dia alguém vende 10 sapatos, outro vende 3, você paga o mesmo prêmio. Qual é o estímulo da pessoa ter competitividade, produtividade, capacidade de inovar, de empreender? Mas veja, eu nadei contra a corrente, fiz essa discussão sozinha na CAI, porque as pessoas têm medo de dizer isso é politicamente incorreto. Veja a questão das cotas, eu sou favorável que de forma episódica o Brasil, com essa nossa diversidade, trabalhe cotas sociais, mas ela não pode ser um fim em si mesmo. Claro. E a cota racial, ela na verdade perpetua um sentimento de inutilidade do Estado brasileiro e perpetua esse sentimento de separação entre nós e eles, entre pretos e brancos. E acaba tirando o mérito da pessoa, que trabalha, que vem muitas vezes de uma origem humilde, trabalha, estuda e aí conquista tudo. Aí a pessoa negra faz esse esforço todo. Aí vem o outro, entra pela cota, aí tem o mesmo tipo. Não dá, desculpe. Claro. E aí a percepção que se tem também, quando você torna essa questão da cota uma cultura, a percepção que se tem é que a pessoa só chegou lá por causa da cota. E às vezes a pessoa é esforçada, é inteligente, é merecedora, é digna daquilo. Deixa eu preciso rapidamente aqui, porque a gente já vai chegando no nosso limite de horário, e eu preciso sintetizar aqui, tem muito superchat, e eu só quero aqui, só fazer um fechamento dessa pauta que a Carol levantou, que é inclusive questionamento de muita gente aqui no chat, que eu acho que o senador Rogério Marinho foi muito feliz, muito claro, e sempre com a visão de quem consegue ter o olhar macro do processo político, quer dizer, mostrando que o PL está muito grande, está forte, a identidade vai ficando cada vez mais clara, a identidade à direita, ou seja, esse DNA que foi importado para dentro do PL, ele vai começando a se fixar na estrutura do partido, uma mudança cultural que vai levar aí, como o senhor disse, um prazo aí médio, tá? E aqueles, né, e a história já provou recentemente que aqueles que se fizeram pelo bolsonarismo, pelo bolsonarismo e que em determinado momento resolveram rumar, né, fazer aí o seu rumo próprio, acabaram quebrando a cara, porque o eleitor, ele não é burro, né? O eleitor, ele entende quando a pessoa ela tem sinceridade, ela tem verdade naquilo que ela faz, especialmente na política, e hoje que a política é vigiada 24 horas por dia, né? Então, assim, se aqueles que acham que, né,
podem ser maiores do que um movimento, né, muitas vezes vão acabar quebrando a cara em relação a essa postura. E que a tendência, numa candidatura presidencial que vai se consolidando, vai cada vez tomando mais tração, né, ganhando mais tração. A candidatura do Flávio Bolsonaro, ela está hoje aí bastante consolidada, e o Flávio já aparece numericamente à frente do Lula, né, nas simulações aí de todas as pesquisas. Então a tendência é o contrário, a tendência é que todos os demais se aproximem, né? Então espero ter sintetizado bastante aqui as suas colocações. Deixa eu fazer uma leitura aqui. Está contratado, Cláudio. Oi? Está contratado. Olha aqui, ó. Deixa eu lhe dizer, eu gostei de saber que só tem 60 mil inscritos na academia, porque eu tenho uma academia aqui e eu acho que a gente vai fazer uma parceria aí para a gente poder ajudar aí a formar cidadãos, né? Porque a academia de vocês do PL, que é uma coisa importante que um partido deve ter, formação política dos seus quadros, né? Ela é voltada naturalmente à formação dos quadros. E aqui a nossa academia política, a nossa sociedade paralela ela é voltada à formação do cidadão que quer entender mais da política, que quer participar da política e que muitas vezes até pode resolver se candidatar, entrar na política, se filiar num partido, enfim. Mas agradeço aqui a gentileza. Olha, eu vou ler rapidamente aqui, o que tiver de pergunta ainda não abordada, aí a gente coloca para o senador Rogério Marinho, porque já tem muita gente reclamando aqui que não estou lendo os superchats. Então vamos lá. O pessoal aqui, o Agita Brasil, o senador, aqui tem colocações, né? O Agita Brasil perguntando o seguinte: senador, o senhor acha que o Flávio Bolsonaro pode ser tirado da corrida presidencial? Se ele for, qual será a posição da direita? Vocês vão aceitar? Da esquerda, esperamos tudo. Então, assim, claro, ele está colocando aqui, está trazendo, inclusive, um questionamento que ficou muito latente aí a partir da semana passada, né, desde a semana passada, quando o Alexandre Moraes resolveu abrir mais um inquérito contra o Flávio Bolsonaro por causa de nada, por causa de uma postagem que falava do Maduro, da possibilidade do Lula ser delatado pelo Maduro, e essa possibilidade é real. Todos nós sabemos que ela é real. Então, assim, usando, claro, naturalmente ainda da sua caneta, que está acabando a tinta, viu, Alexandre Moraes? Sua caneta está acabando a tinta. Mas para tentar justamente colocar o pré-candidato numa posição frágil. Então, eu queria uma resposta rápida sua, se o senhor acha que isso pode acontecer, e se acontecer, o que fazer? Não acho. Mas se acontecer, é evidente que eu acredito que todos nós temos que repudiar de uma forma enfática. Eu não posso nem antecipar o que pode fazer, porque é uma coisa tão inominável, eu não acredito que acontecerá, até porque de uma forma monocrática isso não vai acontecer. Existem outros ministros no Supremo Tribunal Federal e certamente uma ação, mesmo que ela chegasse ao final em tão pouco tempo, algum ministro pediria vista, isso não aconteceria. Isso é uma impossibilidade. E o crime de calúnia, ela não gera inegibilidade, ele não gera inegibilidade. É um crime que não está previsto na lei da inegibilidade. Perfeito. Algumas colocações aqui. Ou difamação, desculpa. A Fê Leite, perfeito. Senhora Carol, se a própria Michele não declara apoio ao indicado do Bolsonaro, que é o filho, o que quer que pensemos da senhora Michele? Isso é união, quer dizer, o questionamento aqui dela, e aí a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Sou evangélico, a Miriam aqui, sou evangélico e posso garantir que os verdadeiros cristãos repudiam esse falso Messias do Partido das Trevas, aí, em relação justamente ao apoio de algumas lideranças evangélicas à candidatura do Jorge Messias ao STF. Inclusive, ele foi favorável ao aborto, né? Pois é, a sistolia fetal, né? Um procedimento, né, absolutamente diabólico, né? Pela igreja, né? Exatamente. O Rubens falando aqui, o senador muito estudado, linguagem e tal, é isso aí. Ele está falando aqui da comunicação, ok, mas olha, senador, não tem previsão da reforma da Constituição, foco no artigo 102, atuar na raiz do problema, reduzir atribuições, indicação da lista do judiciário, indicação do executivo, aprovação do legislativo, para começar. Ou seja, reforma constitucional. Na verdade, assim, uma nova Constituição. Eu não sei se o senhor concorda comigo. Eu acho o seguinte, eu já falei aqui, não adianta querer mudar as leis sem mudar os homens, né? Eu acho que a reforma da Constituição é uma caixa de Pandora que pode ser aberta e que nós não sabemos as consequências. Vídeo 88. Uma reforma judiciária é urgente, eu já elenquei algumas situações aqui, eu tenho 10 itens diferentes, na contramão, inclusive, do Dino. Primeiro, Flávio Dino não é legislador, acho que ele não entendeu ainda, então ele não tem que propor reforma coisa nenhuma, nem sequer é o presidente do STF.
No mínimo, se houver alguma proposta, que venha do presidente e do colegiado, e não de alguém que está buscando notoriedade, eu não sei nem porquê. Né? Porque o Flávio Dino ele propõe a reforma, ele não é legislador nem é o presidente do STF. Absolutamente indevida e descabida essa posição. Quem tem que fazer a reforma do judiciário quem tem que propor o legislativo, negociando, conversando, é evidente, com o próprio judiciário, sem dúvida nenhuma, e com a sociedade brasileira. E outras reformas importantes, como a reforma administrativa, que foi tão adiada, né, com a definição do que é a carreira do funcionário público, o que é carreira de Estado, né, o que é penduricalho, né, que isso é uma questão imoral também, que permeia o serviço público e que gera muita repulsa da sociedade. Né, revisitar temas importantes que eu não vou elencar aqui para não ser mal interpretado, porque eu fui falar a respeito, já fizeram um factoide contra o Flávio Bolsonaro, a necessidade de uma reforma política para readequar a forma como os representantes do Estado brasileiro precisam estar próximos da sociedade, né? Então, essa questão do financiamento das campanhas eleitorais, né? Isso também está extremamente distorcido, se bem que, parêntese, vejam que a complexidade, a diversidade, a multiplicidade de partidos políticos aconteceu justamente depois de 79, com o fim do bipartidarismo, e hoje muitos partidos representam não ideologias políticas, mas interesses particulares. Né? Então, a forma que a legislação encontrou de fazer com que haja um menor número de partidos, a maior nitidez ideológica desses partidos foi justamente a questão do financiamento e do tempo de televisão. Então, a gente precisa fazer uma gradação, né, para, ao mesmo tempo, evitar essa proliferação espúria da representação política e ao mesmo tempo, redefinir a forma como é feito o financiamento partidário no Brasil. Há uma hipocrisia enorme aqui no Brasil, né, onde se impede que os lobbies eles possam de fato atuar à luz do dia e não de forma subterrânea, que gera todo tipo de especulação ruim e de corrupção. O lobby é legítimo quando ele é aberto, quando ele é escancarado, quando ele é feito à luz do dia. Tem que regulamentar. Porque os interesses da sociedade são absolutamente claros. Então, alguém, por exemplo, que defende armas, alguém que é contra armas, alguém que defende sindicatos, alguém que é contra sindicatos, alguém que defende que haja exploração de minérios em áreas indígenas, alguém que é contra. Então, tudo isso tem que ficar às claras. Não é possível, tem que ter regra. Não é possível que isso seja feito nas sombras e nós tenhamos, como sociedade, que pagar um preço na corrupção, no descaminho. Sem dúvida. Bom, rapidamente aqui, o Nilson, olha, tá ruim para vocês, imagina para mim que essa semana estou executando um trabalho, tem que passar em frente à sede da Maridit, aqui em Marília. Até quando, senador? Tá aqui desabafando. Nilson, eu nem sabia que a Maridit tinha sede, até onde eu sei é aquela casa onde mora a mulher do irmão, né, a cunhada do Toffoli. A Maria Cristina também fez uma pergunta muito parecida com a que o senhor já respondeu. O STF vai deixar Flávio governar? Pela postura dos ministros, parece que não. O senhor pode comentar. Quer dizer, na verdade, aqui já é uma pergunta para o Flávio eleito, né? O senhor acha que o STF vai deixar o Flávio governar? Olha, é o que eu falei. Nós estamos hoje trabalhando para fazermos o que tem que ser feito no primeiro dia de mandato e até no período que antecede a assunção da candidatura do presidente do futuro presidente Flávio Bolsonaro. A legitimidade e o apoio político de uma eleição presidencial, nos primeiros 6 meses de eleição, sem dúvida nenhuma, um grande divisor de águas. A gente tem um capital e vamos saber usar esse capital político dentro da Constituição, dentro da lei e da maneira adequada para não repetir erros, potencializar acertos e fazer o que tem que ser feito para retomar, me desculpe de novo, mas o trilho da prosperidade que foi interrompido com esse desgoverno do PT em 2023, janeiro de 2023. Aliás, um abraço para o Paulo Guedes, que eu sei que está nos assistindo. Um grande abraço, ministro. Falei com ele essa semana, inclusive. Um abraço, PG. Ele está nos assistindo mesmo, tá? Mandou uma mensagem para mim aqui. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. A Fê Leite fazendo um elogio aqui ao senador, senhor Marinho, Senado competente, muito bem. A Arlete está fazendo uma pergunta aqui, eu acho que o senhor já estendeu bastante aqui, mas se o senhor quiser fazer uma síntese. Senador Rogério, quais medidas concretas o senhor e o Flávio Bolsonaro pretendem adotar para reduzir o custo de vida do brasileiro e atrair investimentos sem aumentar impostos? Bom, já que o PG está nos ouvindo, o que foi feito no governo do Bolsonaro com um ajuste fino. Por que caiu a taxa de juros naquela oportunidade? Porque houve responsabilidade na gestão fiscal. Tem uma questão aí que as pessoas têm dificuldade de entender, que é causa e efeito. Quando você toma uma decisão,
ela normalmente tem efeito na sociedade. Por que é que, por exemplo, as políticas assistencialistas do governo atual têm tido um efeito contrário do que se espera? Quem comprava gêneros de primeira necessidade no final de 2022 e vai ao supermercado hoje em 26, verifica que mesmo com o aumento que aconteceu do salário mínimo, com os programas sociais que foram ofertados na área de luz, de aluguel social, de benefícios mais variados, você está levando menos gêneros alimentícios para casa, você está levando menos produtos de primeira necessidade para casa, você está tendo menos acesso a lazer, a distração, a diversão, a compra de vestuário. Por quê? Porque o governo, quando ele é irresponsável, gasta mais do que arrecada, ele fragiliza a sociedade como um todo, ele obriga a política monetária, que é o contraponto da política fiscal, que tem que convergir, a aumentar a taxa de juros para impedir que haja um aumento da inflação, que haja um controle do câmbio. E tudo isso significa que há um custo maior para quem vai empreender, para quem vai edificar, para quem vai gerar emprego e renda. Porque emprego, meus amigos que nos acompanham agora, não é o governo que proporciona, é o setor privado, que é tratado nesse governo como adversário, como antagonista, como alguém que ideologicamente está no contraponto do governo de ocasião. Então, na hora em que o governo tem regras claras, né, que trata com responsabilidade a questão fiscal, que gasta o que arrecada, que inverte a curva da dívida pública, né, que faz reformas estruturais que permitem que haja crescimento econômico, que traz a iniciativa privada para dentro do cerne, do funding necessário para fazer os investimentos, e não usa o endividamento como público, como esse impulsionador. Quando você tem previsibilidade, segurança jurídica, isso naturalmente faz com que o custo de vida caia, que o poder de compra da população seja restabelecido, que haja uma geração sadia e sustentável de empregos e de desenvolvimento no país. Então, basta fazer o feijão com arroz, aproveitar as oportunidades que a sociedade tem nos proporcionado na geopolítica, essas crises que acontecem de guerras em outros lugares do mundo, permite que o Brasil seja naturalmente um local onde o investimento vai ser aplicado. Mas para isso a gente precisa ser um país com regras claras, né, com previsibilidade, com segurança jurídica. Desculpe estar repetindo o óbvio, senador, mas é o que está faltando nesse governo irresponsável que faz políticas pensando na perpetuação do poder e não no Estado brasileiro e na condição de perenidade do desenvolvimento da sustentabilidade. Uma pergunta rapidamente aqui. A gente teve agora recente esse negócio que foi feito, uma empresa americana comprou aí a maior mina de terras raras do Brasil, em processamento, a mina que está ativa, né, que está trabalhando. Ano passado, há 2 anos mais ou menos, a gente teve a China comprando também a segunda maior mina de estanho do Brasil, ou a maior mina de estanho do Brasil, lá na Amazônia, etc. Nenhuma dessas operações passa pelo Congresso. Ela acontece diretamente. E aí a gente tem um debate que é hipócrita da parte do governo Lula também, de falar de soberania, etc. e tal. Inclusive ontem, muitos perfis de esquerda, deputados, falando assim, foi o Caiado que autorizou. E aí tive que explicar para alguns parlamentares aí do PT que o subsolo é da União, né? Então o governador não pode autorizar nada, né? Isso o subsolo é da União. A licença quem dá é a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, né? Então tudo isso é regulado pelo governo federal. Claro que o Congresso tem uma responsabilidade, a gente tem um código de mineração, a gente tem royalties que são pagos, mas me parece que fica aquela impressão de que o Brasil é um grande fazendão e todo mundo vem aqui, explora, a gente vira exportador de commodity, não consegue beneficiar esses minérios, essa riqueza, e vai perdendo o bonde da história. Eu queria a sua opinião e como isso é tratado dentro da campanha, aí, em termos até de programa de governo. Olha, é evidente que para nós o mais importante é que os interesses do Brasil estejam em primeiro lugar, independente de com quem fazemos negócios. A China hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes compradores das nossas produções de commodities, de tal forma que se houver um processo de beligerância ou de hostilidade, isso é ruim para o Brasil.
né? Os Estados Unidos é o maior investidor como país no Brasil. É o país que individualmente tem o maior número de empresas, maior valor de investimento no país. Então são dois grandes países que antagonizam no mundo e nós temos que ver o que é bom para o Brasil. Né? Aproveitar essas oportunidades que a própria geopolítica nos proporciona. É evidente que o Brasil precisa ter uma política industrial que leve em consideração a agregação de valor a produto. Né? Essa questão dos minerais críticos está tão debatida hoje em dia, né? Tornou-se um insumo extremamente importante para a indústria de defesa, de tecnologia, né? Essa questão dos data centers, da inteligência artificial, das novas formas de trabalho. O Brasil tem oportunidades e o que é que está acontecendo hoje? Nós estamos num governo que está inserido numa armadilha ideológica. Essa armadilha ideológica que o governo do PT tem, ele remonta, inclusive, ao período anterior à Guerra Fria, porque o grande estrategista do governo do Lula é o Amorim. É alguém que tem uma visão terceiro-mundista, como se chamava, né? De que há uma divisão cartesiana do mundo entre os países ideologicamente afinados com uma visão socialista, uma visão comunista, e países de uma visão capitalista. Nós temos que ter uma visão pragmática. O que é bom para o país? O que é bom para o país? O que é bom para o Brasil? Né? Nós temos aí, por exemplo, a possibilidade de mudarmos a legislação em relação a terras indígenas. 14% do nosso território são reservas indígenas. E existem grandes reservas minerais estratégicas importantes. Existe a necessidade de que façamos ferrovias para melhorarmos a nossa questão logística, linhas de transmissão, né, estabelecimento inclusive de utilização da terra de uma forma racional, como acontece com os parecis lá no Mato Grosso, né, que hoje trabalham com mais de 20 mil hectares com agricultura de alto valor agregado tecnológico. Então, mudarmos essa legislação não significa usurparmos as terras dos índios. Significa permitirmos que os índios, por exemplo, recebam royalties, né, sejam beneficiados. Se você perguntar ao índio hoje, por exemplo, se ele prefere ficar no local em que ele não tem acesso à tecnologia, ao Wi-Fi, a uma condição de saúde, de salubridade, a um carro, ele vai dizer que não quer ser um objeto antropológico como a esquerda pretende que ele seja. Então, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália já usam, países que são de primeiro mundo, já usam legislações que permitem, por exemplo, a utilização dessas terras da forma como eu falei. Da mesma maneira, a utilização dos nossos recursos naturais. É muito mais racional que nós possamos incorporar o valor ao produto. Materiais críticos, refinar esses materiais aqui, né? Fazermos a agregação de valor a esses produtos, né? Aumentarmos a nossa condição de competitividade e de valoração desses produtos para que eles sejam exportados para os países do mundo. Agora, não tem que ter preconceito com o capital externo, pelo contrário, tem que atrair o capital externo. Agora, tem que definir o que é estratégico para o país, o que é importante para o país, o que é vital para o país, e aí sim estabelecer alguns regramentos. Agora, trazer o capital para cá, pelo contrário, nós somos absolutamente favoráveis. O que nós não queremos é que haja uma situação predatória. Um país que venha para cá, por exemplo, capture as nossas reservas estratégicas e não deixe nada em troca. O Código de Mineração atual, ele atende? Não, acho que tem que ser melhorado, tem que haver reciprocidade, tem que haver, por exemplo, acesso à tecnologia. A China foi conhecida mundialmente como um país que tinha uma tecnologia atrasada. O que eles fizeram? Uma estratégia de país onde se denominou esse contrabando, essa apropriação de tecnologia de engenharia reversa. Na verdade, foi roubo, né? Puro e simples, em muitos casos, né? O país determinou joint ventures ou associações de empresas grandes internacionais para terem acesso ao mercado chinês, que é gigantesco, né? E as empresas tiveram que se associar com empresas locais e se chupou literalmente, vou usar um termo bem coloquial, a tecnologia, e hoje a China é líder em tecnologias importantes. O caso da Embraer, né? É simbólico, né? Nós não precisamos fazer o mesmo, nós não precisamos fazer o que a China fez, mas nós temos que estabelecer uma política de industrialização em função das nossas vantagens comparativas e das oportunidades que a própria dinâmica e a conjuntura mundial está nos proporcionando. Veja, por exemplo, a questão dos data centers. É um campo novo onde o Brasil pode
se colocar de uma forma absolutamente favorável se a legislação for propícia para isso. O Brasil hoje, com o governo do PT, está na contramão do que é necessário no mundo para atrair esse tipo de investimento. Nós estamos aqui aumentando regulação, aumentando burocracia, Sim. aumentando tributação, aumentando questão trabalhista, insegurança jurídica, né? E um ambiente hostil, né, à recepção desse tipo de oportunidade. Então, o que nós vamos fazer, de uma forma resumida, é o oposto do que o PT faz. Perfeito. Né? Desburocratizar, simplificar, né? Melhorar a legislação e diminuir essa intervenção que o Estado tem hoje na vida de quem quer empreender, de quem quer edificar, de quem quer gerar emprego e renda no país. Ô, Júlia, você seja rápida, sucinta, porque o nosso tempo já explodiu, já estourou, e o do senador também. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a elegância do senador. A gente está acostumado a ver pessoas de baixíssimo quilate no debate político, que não entendem nada de direito brasileiro, muito menos de economia, e que estão acostumadas a xingarem os outros, colocarem apelidos para se tornarem populares. E é um verdadeiro privilégio, né, ter ficado essas horas aqui ao seu lado, senador, porque essa sua elegância, esse seu preparo, ele sinaliza uma intenção de resgate daquilo que é ser verdadeiramente um político. Então, eu estou aqui muito feliz. Se Deus quiser, vamos sair de um Davi para um Marinho. Vai ser um upgrade aí na presidência do Congresso. Vamos ver. Adoraria, ô Cláudio, que esse programa se estendesse por mais algumas horas, porque quando o senhor fala de propostas, eu penso em várias perguntas aqui. Mas, por dever aqui, eu sei que a nossa audiência quer saber mais. Quem vai ser o vice do meu amigo Flávio? Pergunta bem sintética, bem objetiva. Obrigado, Júlia. Desculpa, obrigado Resposta... pela sua generosidade aí, mas assim, só me dá mais senso de responsabilidade. Na verdade, eu tenho uma preocupação muito grande, né, de que há uma generalização da forma como se encara a política e os políticos. Existem bons políticos, existem políticos qualificados nos dois espectros ideológicos, né? O que existe hoje é uma certa interdição no debate, né? Há conceitos prévios que impedem que haja um debate mais qualificado, né? Eu defendo uma visão plural do mundo, tá? Eu tenho meu conceito, minha visão, minha experiência do que eu acho que é importante para o país. Né? Isso é fruto de 62 anos de vida, de 40 anos de vida pública. Eu fui 3 vezes deputado federal, fui vereador, fui secretário de município, secretário de Estado, fui presidente de Câmara, fui secretário do governo federal, fui ministro de Estado. Então, a vida me proporcionou oportunidade, né, de me debruçar sobre diferentes temas e diferentes problemas. E, ao mesmo tempo, me deu, assim, eu diria assim, uma compreensão de que é necessário você entender que as pessoas podem e devem ter visões diferentes da sua. Exatamente. E que nem sempre o que você pensa, por mais arraigado que seja dentro das suas convicções, é o correto. E à medida que você vai discutindo com outras pessoas, você vai melhorando o que você pensa, vai mudando a sua visão, e nós somos todos, espero eu, rio corrente, não poça d'água estagnada, né? É necessário estar sempre se aperfeiçoando. E o conservador é isso, tá? Sim. Ele é alguém que admite a mudança gradual, né? Ele não quer a ruptura, não quer a revolução, entre aspas, né? Nós queremos preservar o que é importante para nós, mas sempre mudando e melhorando e aperfeiçoando e recepcionando novos ensinamentos. Bom, em relação ao vice, esse é, sem dúvida nenhuma, um debate que está muito vivo dentro do nosso grupo, mas assim, sem senso de urgência, né? Porque a nossa preocupação agora, e eu falo nossa agora, coletivamente, não é um sentimento só meu, né, da campanha, primeiro, estabelecermos esses palanques regionais para não repetirmos o erro que cometemos em 2022, né, de não termos uma aderência e uma capilaridade nacional que faça a campanha quando nós não estivermos em cada estado da federação, em cada unidade municipal, enfim. Trabalharmos de uma forma mais plural nossa campanha, isso está acontecendo. Organizarmos a campanha para profissionalizarmos a campanha. Há quase 2 meses já há um jurídico contratado pelo partido, e há uma série de vitórias, inclusive, de demandas judiciais, para evitar o fake news, as narrativas, a fábrica de mentira que o PT se caracteriza, porque é uma máquina de destruição de reputação, né? O PT se notabilizou historicamente
como alguém ou como instrumento de perpetuação no poder, de incorporação e de utilização da máquina pública para alcançar seus objetivos, não tem nenhum escrúpulo, né, em fazer isso de uma forma mais desabrida possível. Então nós estamos nos preparando com muito cuidado na questão jurídica, né, a questão da comunicação, da relação com os nossos apoiadores. A direita tem uma presença orgânica nas redes sociais que é motivo de inveja, de enfrentamento por parte da esquerda. Por isso que eles brigam tanto pelo controle das redes sociais, porque a sociedade brasileira passou a ter voz, participa do debate político, e quem não quiser brincar, não desça por play. Eu particularmente sou extremamente questionado, eu fico absolutamente tranquilo, a não ser que haja uma difame, uma infâmia, uma injúria ou uma difamação, e você tem os instrumentos para se socorrer, mas claro, a liberdade de imprensa e de escrutínio e de opinião, ela precisa ser absoluta. A nossa preocupação também é no sentido de formatar um projeto que, como muito bem disse o Alcântara, que precisa ser aperfeiçoado à medida em que o Flávio vai se expondo, conversando com pessoas e claro, com grupos de opinião. Ontem estivemos no Mato Grosso e conversamos com o agro, né, com diferentes grupos que mostram as suas dificuldades e como são tratados por esse governo como antagonistas ideológicos. Né? É um contrassenso extraordinário. Esse governo, ele é autofágico, ele trabalha contra quem produz, né? É um negócio esquisito, mas é verdade, né? Então isso é demonstrado no dia a dia, na maneira como eles se comportam. Então o nosso vice, ele precisa ser alguém que ao mesmo tempo agregue, mas não nos prejudique, que não tire votos, né? O Flávio, ele está muito preocupado em trazer alguém que some. E a nossa preocupação, ela tem muito mais a ver com a forma como nós vamos nos apresentar durante o processo eleitoral, mas principalmente como vamos governar o país de forma subsequente. Né? Alguém equilibrado, alguém que seja parceiro, alguém que comungue do mesmo sentimento, da mesma visão de país, e que ao mesmo tempo, no exercício da atividade de vice, não seja alguém decorativo, que tenha uma atividade, né, que tenha uma ação que seja complementar ao que o futuro presidente da República, Flávio, vai desempenhar no exercício do seu mandato. Então, não existe ainda um nome, existem vários nomes que estão sendo avaliados, não há veto, né, e nem há uma preocupação em que esse alinhamento se dê por uma questão de tem que ser de um partido político, tem que ser... Ou gênero. Ou gênero. Não, pelo contrário, a nossa preocupação é que alguém que tenha qualidade, que tenha aderência ao que nós pensamos e que possa nos ajudar na campanha e de forma subsequente no exercício do mandato. E que não queira conspirar contra a presidência. Tudo isso está sendo levado em consideração. O vice... É engraçado, o Brasil criou o fetiche do vice, né? Porque o vice no Brasil é sempre aquele que está ali, ó, à espreita. Uhum. Então, a gente tem que mudar isso aí, né? O vice tem que estar ali, tem que ser discreto. Eu acho bom o vice ter uma função executiva. Tem que ter o que a gente chama de lavagem de roupa, tem que ter ocupação. Tem que ter ocupação. Eu falava isso por aí, em relação ao Mourão. Foi um bom vice, né? Eu falei assim, dá uma função para ele, senão vai ficar o pessoal em Brasília... Fez isso com o Alckmin, como lembra aqui a Júlia. Mas tem que dar, porque senão, olha, Brasília tem aqui um espírito que ronda Brasília sempre que vai entrar na cabeça de quem tiver com a mente vazia, que é o espírito da conspiração. Então, o vice, quem for o vice, não importa. Importa que tenha uma atividade também ali, uma ocupação. Aliás, é a mesma ocupação que eu sugeri um dia desse aqui. Dê ocupação pro Nicolas, pra Michele, para todo mundo, que aí não tem problema, todo mundo trabalha no mesmo caminho. Vai senador, todo mundo junto. Rogério Marinho, obrigado mais uma vez. Opa, tem que ser mais alto. Eu te estiquei mais um pouco aqui, é bom que a gente vai ampliando aqui. O pessoal que tá... Ari Alcântara, Eli, sinto muito, vocês estão longe. E aí vocês não puderam fazer duas perguntas. Pode fazer. Cadê eles? Foi bom ouvir. Já estourando todo o tempo regulamentar. Vocês têm alguma pergunta que não foi feita? Aquela pergunta que vocês não querem dormir sem fazer? Não quer. Eu quero fazer uma sugestão aqui, né, que já que se o Paulo Guedes não quiser ser, que seja o Saxida, né, não tem melhor nome para a economia, mais fiel, mais parceiro aí do bolsonarismo. Uma das melhores entrevistas que a gente fez aqui no programa desde que eu entrei. Ele é ótimo. O Saxida tem nos ajudado muito, Carol. Né, e sem dúvida nenhuma ele estará dentro do nosso governo. Não sei se necessariamente nessa posição, mas será alguém que vai ser
levado em consideração até pela capacidade técnica e pela lealdade dele, não tenha dúvida nenhuma. Legal, legal. Senador, com certeza meu amigo Flávio estará lá. Obrigado, Alpento. Estaremos juntos. O Ari é um fã, um eleitor já declarado aqui. Não pode fazer propaganda não, viu, Ari? O Eli Vieira, você tem alguma pergunta final, alguma coisa? Você podia fazer uma pergunta de diplomacia, hein, cara? Tá aí quicando pra você, hein? Pois é, eu gostaria de saber como é que fica essa questão, por exemplo, se vão imitar o Trump de ficar, e imitar o Lula de ficar nesse negócio de retaliação, né? Que o Trump ainda vai estar ali um tempinho ainda, e se vai ficar nesse negócio de rebater tarifa, e o que é ruim pra gente, que é uma coisa que ajuda a fechar o nosso mercado. Ou seja, que a gente falou muito de economia, mas assim, como comentário final também, é muito bom ouvir o senador, porque esse pragmatismo dele, esse otimismo dele, quando a gente ouve ele, a gente fica pensando assim, pode dar certo, uma hora eu acho que o Brasil pode dar certo. Então, isso é muito legal de ver funcionando na sua cabeça, senador. Obrigado, Eli. Não se preocupe não, quer dizer, se preocupe sim, vamos nos preocupar juntos, mas sim, eu tenho muita convicção de que já deu certo. Tá? Vamos só aguardar aí o desfecho, e a responsabilidade do Flávio é enorme, porque ele carrega dentro dele um legado, e é o legado de alguém que exerceu o mandato de presidente da República de uma forma completamente diferente. Tá? Eu tenho um orgulho enorme de ter participado desse governo, de ter tido o privilégio de ter convivido com Jair Messias Bolsonaro. Vamos vencer, gente. Vamos sim. Emocionou vamos aqui, sim. ó. Aliás, emoção Vamos também sim. Olha aqui, ó, não dá para saber o nome, viu? LPS Osman, é uma mulher, uma senhora aqui, que fez um comentário muito interessante aqui, ó. Olha, a emoção de ver o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Rogério Marinho levando água do São Francisco para o Nordeste foi uma das maiores da minha vida. A felicidade dos nordestinos, mesmo de longe, foi contagiante. Tá aí, ó. Tá Que vendo? bacana compartilhar aí essa experiência. Então, assim, ó, a gente estava falando aqui só para finalizar, né, um comentário aqui de um brasileiro, de uma brasileira que está fora, né? Está fora aqui, fez um comentário. Cadê? Vê se você consegue localizar aqui. Inclusive fez o superchat aqui em dólar. Cadê? Fez o superchat aqui. Ela disse que teve o passaporte revogado quando mudou a presidência e está aí sem poder voltar para o Brasil. Então, claro, mais uma pessoa aí perseguida, né, por esse regime, né, que a gente vive aqui, ditatorial. Então, a expectativa, senador, realmente da gente poder trazer de volta, né, muitos brasileiros estão espalhados hoje pelo mundo que não podem voltar. Vamos lá, eu vou me despedir, senão a gente não sai, né? Eu acho que eu vou ampliar o programa, vai ter 4 horas agora pra gente ficar conversando aqui. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado, Grande abraço, boa sorte aí aí na construção dessa campanha que ainda tem muito caminho, muita água para rolar.